Bom, pessoal, estamos de volta. Vamos dar uma olhada aqui na questão 31 de 2017, que diz o seguinte, ó. Sabe-se que o poder global dos Estados Unidos é multidimensional e se expressa tanto nos campos econômico, financeiro, cultural. Contudo, de todas as dimensões do poder, merecem especial destaque os campos geopolítico e militar. Quanto a estes últimos, no que diz respeito à distribuição da ação do poder militar norte-americano pelo globo, no século XXI, podemos afirmar o quê? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Em países europeus da OTAN, como é o caso da Alemanha, Grã-Bretanha e Itália, situam-se grandes bases do exército da Força Aérea Americana. Verdade, né? Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente países como a Alemanha e Itália, que foram derrotados, acabaram tendo que engolir bases militares aí na Europa. Essas bases estão espalhadas por vários países. Dois aqui. Na Europa e na Ásia, Ásia/Pacífico, como reflexo da Guerra Fria, estão as principais concentrações das forças dos Estados Unidos no interior. Sim, o 2 é uma continuação, a opção 2 é uma continuação da afirmação um, né? Então tá certinho também. O Japão e o Vietnã se destacam como principais aliados da orla oriental asiática, onde se situam grandes bases do exército e da marinha. Olha, o problema aqui é o Vietnã, pessoal, né? Porque o Vietnã ele não se rendeu aos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos tiveram que se retirar. Eles se transformaram em uma economia, em um socialismo de mercado, muito parecido com o que é o da China. E apesar de hoje fazerem parte da OMC, Organização Mundial do Comércio e tudo, é, o Vietnã não abriga, né, essas bases militares estadunidenses, como coloca aqui a questão. Então, a 3 não. 4. A guerra ao terror, proposta por George W. Bush, traduziu-se para o Oriente Médio no envolvimento dos Estados Unidos em grandes conflitos, como Iraque e Síria. Cara, o problema aqui é a Síria, né? O Iraque, tudo bem, mas o Iraque foi, inclusive a invasão ao Iraque levou à prisão e consequente morte do Saddam Hussein na prisão. Isso, George W. Bush começa essa a guerra ao terror a partir do 11 de setembro de 2001. A invasão ao Iraque é 2003, tá certo? Então, mas a Síria, a Síria não podia estar aqui, porque a Síria, a guerra na Síria começa em 2011, né? E a participação dos Estados Unidos nessa guerra ela é extraoficial, né? Então a Síria aqui é que é um problema. O Havaí, estado norte-americano de além-mar, e a ilha de Diego Garcia funcionam como importantes centros de operação no Oceano Pacífico e no Oceano Índico, certo? Então as nossas respostas são um, 2 e 5, né? Tudo bem? É isso aí, a letra B. Então, até para mostrar aqui para vocês a ilha de Diego Garcia, que fica num ponto relativamente remoto aqui do Oceano Índico, e essa é a grande estratégia dos Estados Unidos, né? Espalhar bases militares pelo mundo e, por conta disso, acaba tendo um alcance é, muito amplo. Então, qualquer intervenção militar que eles queiram fazer em qualquer país, eles têm bases muito próximas, né, para poder conseguir isso. Então, é a estratégia aqui eficiente aí de ampliação do poder militar e até a pressão, né, mesmo, né? Porque imagina, não precisa nem atacar, mas só você sabendo que ali tem uma base militar estadunidense já inibe, já intimida qualquer intervenção. Bom, vamos aqui para a questão 24, que fala sobre os fluxos migratórios, tá certo? Então, está falando que o deslocamento de pessoas é um fenômeno amplo, antigo, que envolve várias classes sociais, culturas e religiões, e está perguntando sobre os movimentos contemporâneos, ou seja, os movimentos atuais. Em termos quantitativos, a maior parte dos deslocamentos humanos se refere à saída de imigrantes de países pobres, emergentes, em direção aos desenvolvidos. Olha, essa opção é complicada quando ele fala a maior parte dos deslocamentos humanos não precisa ser necessariamente um movimento migratório, né? Então pode ser um movimento pendular, pode ser um êxodo rural, campo, cidade, como acontece na China, tá? Então essa uma aqui eu descartaria. 2. Na última década, a América Latina e o Caribe contribuíram com o maior contingente de emigrantes, seguidos pela África Setentrional. Olha, o problema aqui, a África Setentrional na verdade,
é o norte da África, né? E, na verdade, o que a gente tem? O maior fluxo de imigrantes da África subsaariana, que a gente chama, que passam pelo norte da África. Então, eu também não colocaria dois. Países do Oriente Médio, como Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Kuwait, recebem muitos imigrantes do sul da Ásia, Paquistão, Índia, sim, e também do nordeste da África, Etiópia, Somália, Eritreia, Djibouti. Esses países também fornecem mão de obra para trabalhar no petróleo e na construção civil, nesses países aqui da Península Arábica. Então, a três, ok. E quatro, a drenagem de cérebros é um grande problema para os países de origem, né, desses fluxos, porque afeta a sua capacidade tecnológica, sem dúvida nenhuma. Né? Se a melhor mão de obra vai embora, eu tenho um problema. Então, pelo que eu vi aqui, a 3 e a 4 estão corretas. Isso aí, o gabarito é letra E. Beleza? Bom, continuando aqui, está falando sobre agricultura, né? Os produtos agrícolas ocupam posição estratégica na inserção do Brasil na economia globalizada. Atualmente, o país é uma grande potência agrícola, né? E figura entre os principais exportadores mundiais das chamadas commodities agrícolas. Sobre a commodity, só para quem não está lembrando, é exatamente aí a matéria-prima e o produto e o alimento, né? Não seriam as commodities primárias que a gente chama. Matérias-primas e alimentos é o grupo que a gente engloba nas commodities. Então vamos lá. Com a modernização da agricultura na região Nordeste, as práticas agrícolas tradicionais foram excluídas. Não, né? Isso é pesado isso aqui, né? Dizer que as práticas agrícolas tradicionais foram excluídas. Isso não é verdade. Elas podem estar diminuindo, mas excluídas não. As áreas de pastagens apresentam redução na maior parte do país, mas aumentam no centro-oeste e no norte. Sim, é por conta exatamente da expansão da fronteira agrícola e são os alertas aí que todo mundo faz com relação ao desmatamento do Cerrado e da Amazônia, as quais apresentam produção de gado bovino que já supera o da região sul. Ok, a 2, ok. 3. A produção canavieira nordestina, inicialmente restrita à Zona da Mata, já supera a produção do Centro-Sul. Não, isso aqui está errado. O que houve, na verdade, foi o contrário. Tá? O Nordeste era, no primeiro momento, o maior produtor de cana destinado para o açúcar no Brasil, mas com o tempo esse eixo foi se deslocando e hoje o maior produtor de cana é o Centro-Sul e mais especificamente São Paulo, e essa cana ela vai basicamente para a produção do etanol e não para a produção do açúcar. Então eu descartaria a 3. Então a 1 e a 3 sobra para a gente aqui, né, além da 2, a 4 e a 5. Né? Vamos dar uma olhada. A agroindústria da laranja do fumo no Centro-Sul. Pequenos e médios proprietários familiares participam ativamente da cadeia global do agronegócio, fornecendo matérias-primas para as indústrias processadoras. Sim, você se adapta tecnicamente, passa a atender aos parâmetros de grandes empresas como Sadia, Perdigão e passa a vira um fornecedor, tá, dessas empresas. As modernas propriedades rurais passam a integrar cadeias produtivas que envolvem uma rede de estabelecimentos ligada ao setor primário, secundário e terciário, transformando a matéria-prima em produtos de maior valor agregado, sem dúvida, que é o suco de caixinha, por exemplo, né? Só para citar um exemplo bobo. Então, ó, pelo que eu vi aqui, a 2, a 4 e a 5 estão corretas, exatamente. Tá? Vamos dar uma olhada em mais uma, questão 24, 2017. Ó. No Brasil, observa-se nítido processo de transição demográfica. Para quem não está lembrando, é a redução das taxas de natalidade associada ao aumento na expectativa de vida, especialmente nas últimas décadas, cujos censos demográficos, realizados pelo IBGE, revelam aumento da taxa de mortalidade infantil. Não me parece, né? Porque no Brasil a gente está tendo, né, mais cuidados, as crianças têm mais acesso à saúde, vacina e tudo isso. Estreitamento do corpo da pirâmide como resultado da redução significativa do número de jovens? Ainda não, né? O que a gente está vendo crescer, estreitar é mais a base.
O ingresso do Brasil na janela demográfica, sim, a gente viu que a janela demográfica é exatamente quando eu tenho um número maior de população economicamente ativa, né, em relação a crianças e idosos. Aumento do número de óbitos associado ao crescimento da proporção da população idosa? Olha, pode ser, né? Redução da fecundidade, sim, isso aí sem dúvida. O Brasil hoje tem uma taxa de fecundidade que gira em torno de 1,7, tá? E a organização, 1,6, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela estabelece que 2,1 seria, né, a taxa de fecundidade mais apropriada, né? Porque aí, se você tem duas pessoas que geram dois descendentes férteis, quando os dois morrerem, você deixou dois ali para o lugar, né? Então, hoje o Brasil está com 1,7, 1,6, a tendência é que lá para 2040, mais ou menos, né, final da década de 2040, a população brasileira comece a diminuir. O ritmo de crescimento está diminuindo. A partir de 2040, a tendência é que a população em si comece a diminuir. Tá certo? Então é isso. O gabarito nosso, letra E, tá? Verdadeiras aqui as opções 3, 4 e 5. E por último, para a gente finalizar essa revisão por hoje, vamos para a questão 27 de 2015 aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó. Desde 2007, o saldo comercial brasileiro vinha apresentando tendência de queda, puxado pelo mau comportamento do setor industrial, né, que apresenta perda de competitividade. Então, além das indústrias estarem indo para outros lugares, como a China, a gente ainda tem problemas aqui, né? Então, vamos lá. A perda de competitividade da indústria nacional e a consequente queda da sua participação está associada elevado custo de deslocamento de produtos em virtude do predomínio das rodovias? Sim. Tá? O problema do transporte deixa a economia brasileira bem menos competitiva, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, ó, desculpa, eu esbarrei aqui, mas de qualquer maneira, vamos lá. Número 1 está certa, vamos olhar o número 2. A grande dispersão espacial da. Não, a indústria brasileira não tem uma grande dispersão espacial, né? Na verdade, ela, até hoje ela é concentrada é, e no Centro-Sul, tá? E então a 2 esquece. 3. A baixa taxa de inovação, isso é um problema, sem dúvida. A indústria brasileira não reinveste ou reinveste muito pouco em inovação, isso é uma questão que nos deixa bem menos competitivos do que o resto do mundo. Aos inúmeros acordos bilaterais assinados restringindo o número. Não, quanto mais acordos você assina, melhor, né? Então, a fraca mecanização das operações portuárias, sem dúvida. Os portos no Brasil também deixam muito a desejar, principalmente se a gente comparar a portos muito competitivos, como é o caso do Porto de Singapura. Então, e aí repara que essa número 5 ela é um complemento aqui da número 1, com relação a problemas nos transportes, certo? Então, letra C aqui é o nosso gabarito. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenha sido útil, né? E a gente volta na semana que vem com mais revisão, tá bom? Bons estudos para todo mundo.